isso, conversando aqui com um grande amigo também, o Valdomiro, professor de História, e ele tem um bar aqui no Grajaú, Uhum. e aqui já é recorrente também o uso de bares para os saraus, né? Tem o Sim, sarau sim, do sim, sim. Grajaú, enfim, tem o sarau Isso. sob o nome Liberdade. Uhum, Todos esses uhum. movimentos culturais acontecem, né, nos bares, que a Sim, juventude acaba se reunindo ali. Por que sim. não colocar uma lousa lá inspirado na Unimauro? E É aí a isso, gente é isso. juntou um grupo de professores também que sai das escolas, né, no entorno, e acaba Sim, se encontrando lá, e aí tem o público geral, né? Que aquele sim, cara que está tomando ali a cachaçinha quando chega do serviço cansado, e aí nós é. vamos falar de previdência, vamos falar do Uhum, direito social, e andamos aí conseguindo uhum. reverter alguns votos, aí, né? Pelo Exato. menos contra o genocídio, né? E Sim, sim, sim. agora, com a questão da pandemia, a gente conversou e vai se organizar aí, quem sabe, né? Tentar fazer um polo da Unimaura aqui no Olha Grajaú. aí. É isso. Esses espaços que você tanto trata, e Paulo Freire ele traz isso também, né? Que a educação ela não está ali só no espaço de quatro paredes, né? Exato. Ela tá viva, né? Nas pessoas. E a gente batalha o tempo todo, porque nós somos uma parte de acesso ao conhecimento, né? Sim. Você é um professor com referência, e aí se você não faz esse diálogo, também essa Uhum, juventude acaba indo para casa, acaba indo para um outro movimento, mas assim, né, uhum. é tão emblemático, né? Você está ali Sim. na Maria Antônia, né? Se a gente pegar historicamente, a aula inaugural foi sobre as 5, né? É. Você vê todo o Uhum, embate que teve ali, é. Mackenzie e USP, Uhum, né? uhum. A Comando de Batalha da Maria caça, Antônia, né? comando de caça aos comunistas, né? Exato, Lá na década exato. de 60, quantos jovens não foram Isso. presos, torturados? Uhum. E aí, emblemática essa sua aula inaugural. E a gente pensa muito aqui na questão de uma aula pública mesmo, porque as pessoas precisam ter acesso, Sim, né? sim. Eu estou trabalhando atualmente também na EJA, que começou também com o governo Erundina, né? O Uhum. investimento É, na é. educação de jovens e adultos. Você vê esse abismo social gigante, né? Que é o gargalo da educação, né? Jovens que deixaram a escola, talvez pela escola ter ainda a mesma estrutura, vamos dizer assim, rígida, e por outras questões, e adultos que deixaram para o trabalho, né? E isso é É, é. recorrente. Se Paulo Freire começou na década de 60 lá com o Mobral, a gente continua aqui ainda falando de Uhum. questão de analfabetismo, É né? verdade. E o que você visualiza para os próximos passos aí, né? Já que a gente tem essa consolidação, você acredita que nós podemos nos organizar de uma maneira um pouco mais pensada, né? Em conjunto, claro, sempre coletivo, para uma sociedade mais democrática, uma democracia mais real, né? Uhum. Essa democracia né, que eu posso conversar, posso dialogar. Como é que você vê esse caminho? Então, já vou tentar responder já bem nesse campo do Freire, né? Então, veja só, é, como eu falei antes, é muito difícil se perceber uma revolução enquanto ela está acontecendo, e nós estamos no meio de uma, né? Muito forte. E essa é uma cartada agora desse movimento contra isso tudo que está acontecendo. Essa coisa que não tem retorno mais, né? O rastilho foi aceso. Então, aquele rastilho foi aceso, não tem mais como se apagar aquele rastilho. Você pode tentar retardar, tentar fazer alguma coisa que tem um efeito oposto, né? Então, veja só, o que a gente enxerga, né, que a gente pode analisar para os próximos anos, no caso de uma retomada de uma linha mais progressista, né, dentro do governo federal, muito diferente do que aconteceu em 2002, com a chegada de Lula. Porque, olha só, o que aconteceu em 2002? Só a título de Bahia, né? Você tem ideia, no ano 2000, dos 417 municípios da Bahia, 13 eram petistas, era de esquerda, né? 13.
Então, você tinha 404 que não eram. Em 2004, não, em 2004 passou a ser 30. Passou a ser 30. Em 2008 foi a 90. Então, assim, olha que projeção geométrica. O partido, nem as forças de esquerda, tinham quadros para ser secretário. Eu fui secretário em Camaçari de Relações Internacionais. Ele não tinha, então era o movimento social que tinha um trabalho de formação política já orgânico, que conseguiu ceder quadros e eles ficaram ou sem o quadro ou viraram chapa branca. Perderam a sua... salvo alguns como o MST, que sempre teve uma formação muito mais forte, mas muitos movimentos sociais simplesmente desapareceram ou então sucumbiram a ser um movimento de chapa branca, né? E outra coisa, as pessoas que ocuparam esses cargos no governo federal e nas prefeituras e de tudo, eram pessoas que eram da classe originalmente opressoras, quando não ficaram, né? Até muitos ficaram, até porque não tinham que colocar no lugar. Então, muita gente de uma elite acadêmica, branca, burguesa, mais de esquerda, que ocupou esses espaços. E por quê? O povo PPP, né, o preto pobre periférico, não tinha nem formação, certo? Não tinha nem formação para ocupar os cargos. Se você, 20 anos depois, isso tudo mudou. Então, se a gente tiver uma retomada hoje de um governo progressista, vai ter muita gente que é da origem oprimida, que vai ocupar os cargos institucionais de decisão, coordenações, ministérios. Nós temos muita gente muito bem preparada, doutores, pós-doutoras, que vieram já desse ciclo. Então, nós vamos ter um outro tipo, nós vamos ter um governo mais retinto, como a gente tem uma universidade hoje mais retinta. Ou seja, o que nós conseguimos fazer, avançar, foi não só que a população preta, pobre, periférica e outros grupos sociais historicamente marginalizados entrassem, acessassem a universidade. Essas pessoas estão mudando a cara da universidade. Então, não existe mais uma condição de você chegar no curso seja lá o que for, de pedagogia, e você não ouvir falar em Paulo Freire, você não ouvir falar em Lélia Gonzalez, em Angela Davis. Não é impossível, né? Judith Butler, é difícil, não dá para mais ser assim. Bell Hooks, né? Catherine Walsh, não dá mais para você chegar. Essas coisas já estão fazendo parte de um domínio da sociedade, e isso tem que ir para a universidade. No momento que a pessoa é Clóvis Moura, ou seja, quantos trabalhos acadêmicos surgiram de análise da própria quebrada, da realidade social da quebrada. Então, uma retomada disso, nós vamos ter gente que conhece, e aí entra naquela coisa, né? O elemento de coesão social é a classe. O que isso mostra claramente é que assim, aquela coisa que tem aquela máxima, diz que na dúvida, no poder, no desespero, você opta pela sua classe, né? Então, por isso que Lula avançou tanto, porque Lula ele veio de uma realidade em que ele sabia o que era a fome, ele sabia o que era a privação de direitos, a privação de dignidade humana. Era um Dina a mesma coisa. Então, eu digo essas duas pessoas que têm uma presença na história da política do Brasil de uma transformação muito grande, porque elas entendem efetivamente, né? O próprio Paulo Freire veio dessas bases, né, também de muita dificuldade de conhecer a realidade nua e crua, né, passando por esse problema. Então, eu acho que essa retomada vem com uma coisa muito auspiciosa. Não é que vai ser a mudança, mas vai ser um ponto de inflexão muito forte, porque não tem... Antigamente você falava assim, uma mulher negra vai ocupar uma secretaria, só se for secretaria da mulher, e não sei o que de reparação. Não, a mulher negra pode ser a secretária de habitação, pode ser a mulher negra pode ser a secretária de finanças hoje, pode ser a procuradora geral do município. Ou seja, não é por falta de pessoas
capacitadas que vêm da origem do preto pobre periférico. Então, assim, essa mudança que a gente pode ver não é uma mudança sozinha. E trazendo à luz, né, do pensamento de Paulo Freire, ele sempre colocou assim que em situações limite, que é o que nós vivemos hoje, né, no Brasil, o Brasil é quase sempre situação limite, mas agora está cada dia mais, né? Você tem duas opções, né? Você tem a opção da esperança e a desesperança, né? Quando você opta pela desesperança, o opressor agradece, que é menos um na trincheira de luta. Isso não vai mudar, é assim mesmo e tal, e joga a toalha. Quando você opta pela esperança, é muito mais do que aquela esperança, vou botar uma coisa verde, vou acender uma vela, vou cruzar o dedo, até ajuda, né? Sempre ajuda também, né? Mas é a praxis. É quando a pessoa começa a perceber que existe um movimento coletivo, que existe uma cartografia de afetos que está sendo tecida na sociedade, uma rede muito forte que está se juntando, uma iniciativa aqui, uma iniciativa lá no Boa Vista, uma iniciativa no Grajaú, uma iniciativa e a gente está conversando aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós estamos fazendo uma conversa de duas iniciativas e já estamos criando uma terceira iniciativa. Então, assim, quando a gente percebe o potencial disso, a gente passa a enxergar de uma perspectiva diferente, que Paulo Freire falava assim, essa coisa da utopia, né? Tem aquela utopia que o Galeano fala, né? Que a utopia como horizonte, que é para você seguir caminhando, né? Caminhando, para sempre se manter caminhando. Mas a utopia é uma coisa muito até pejorativa, né? Que a gente usa, isso aí é utopia, né? Você fica pensando que vai ser diferente, isso aí é utopia. Você sabe disso que em escola é o que a gente mais ouve, né? Quem chega lá com essa sede de utopia, chega lá e recebe um balde de água gelada de que você está sendo até ingênuo, né? E nesse momento, que é o que Paulo Freire coloca, que o que era, quando você percebe esse movimento, que a gente começa a se unir e perceber que existem iniciativas e tem coisas que estão transformando, e está acontecendo, Marcelo, porque nós temos, o ano passado, foram 300 pessoas quilombolas foram eleitas no Brasil, inclusive um prefeito em Goiás, entendeu? Então, assim, 46 pessoas LGBTQI+, entendeu? Você tem a Duda, você tem diversas outras pessoas, a Érica, várias pessoas que estão ocupando efetivamente espaços, né? Então, assim, à medida que vai passando, e aí tem uma reforma, o cara quer fazer uma reforma agora, porque está vendo que está acontecendo isso. Mais gente preta, pobre, periférica, o que é considerado minoria representativa, já está chegando. Então, as pessoas que estão percebendo isso, eu fui candidato a prefeito do Camaçari, no passado você candidato a deputado federal, como eu te falei, trouxe a educação para o debate político efetivo, não é simplesmente dizer, eu tinha espaço na TV, nos lugares, para falar nas rádios, para falar de educação, né? Então, não era um candidato que ia falar, vamos melhorar a qualidade da educação, aquela coisa bem genérica, não. A gente falar assim, de tipo de estrutura. Então, para Paulo Freire, quando há essa percepção desse movimento coletivo e essa esperança, você começa a trabalhar para que a esperança se consolide. Não é você ficou aqui, passivo, vai melhorar, vou ficar aqui aguardando. Não, você percebe, olha, tem um bocado de gente trabalhando, eu vou trabalhar também. E aí é o que Paulo Freire fala, que é quando a utopia, que era utopia, se torna o que ele chama de inédito viável. Então, muita coisa na história da humanidade se pensava que era utopia e virou, né, o inédito viável, e aconteceu. Então, acho que está muito nessa perspectiva. Esperança, para Paulo Freire, não é do verbo esperar, né? Não, exatamente. É ação, né? Esperançar, de ação mesmo, de ir Esperançar, para né? cima, de fazer a história acontecer. Isso. Gente, essa conversa aqui, ela não termina, né? Eu vou colocar aqui algumas reticências, tá? Porque ouvir o Sócrates é ouvir muito conhecimento e porque a gente conhece a trajetória dele, conhece o engajamento social dele, como ele bem disse, dos inúmeros projetos, né, que ele está contribuindo aí pelo Brasil afora. Eu faço aqui, eu agradeço muito, né, você ter participado
com a gente nesse diálogo, nessa noite fria de São Paulo. Você aí na sua residência, a gente aqui no online por enquanto, né? Enquanto não é possível a gente fazer essas gravações ao vivo pelo Fala Escola, mas traz aí muito, né, da nossa luta, né, pela educação, pela equidade social, pela justiça social, né? Falar de Paulo Freire não é falar apenas do ponto de vista acadêmico, mas de quanto Paulo Freire está vivo, né, na nossa história e o quanto é necessário a gente reconhecer que caminhamos na nossa história, né? Se tivemos lá no passado recente uma ditadura que atrasou muito o país, não é nesse momento que alguns grupos vão conseguir destruir toda essa construção histórica que o Sócrates traz aí tão de forma esperançosa e de forma tão otimista, né, no bom sentido da palavra, de que a gente consegue sim fazer um amanhã um pouco mais humano, né, humanizador na nossa sociedade. Então, esse é o Fala Escola de hoje, né, iniciando aí um diálogo sobre Paulo Freire, nas diferentes nuances, vamos dizer assim, nas diferentes práticas, né, dentro da escola, fora da escola, no Bar do Mauro, na universidade, na rua, e vamos ocupar os espaços para que a gente dialogue e não fiquemos só na bolha, né, da discussão de Exato. alguns grupos, né? A ideia do Fala Escola surge, né, nesse sentido de trazer esse diálogo, essa voz, para que a gente possa dialogar, sim, com outras pessoas e elas compreenderem, por que não, né? Por que não? E é importante agora a gente pensar que a nossa sociedade só depende de nós, né? Vamos lutar por vacina, vamos lutar para que essa pandemia ela seja vencida pela ciência, pela razão, e não simplesmente por alguém que está no poder ocupando um cargo público e que nós, né, que estamos aqui na ponta, não somos os oprimidos, né? Nós temos o direito de estar reivindicando, sim, um novo espaço, aí, um novo olhar para o amanhã no Brasil. Então, super gratidão, Sócrates. Vamos deixar aqui os links, né, de todos os projetos aí que o Sócrates participa, o contato, né, e um grande abraço a todos. E aí deixo aí as considerações finais do Sócrates, se ele quiser acrescentar mais alguma coisa, e aguardemos aí uma nova oportunidade de conversar, né? Isso. Eu queria agradecer muito a você pelo convite, pela confiança, de também para me proporcionar também esse diálogo muito rico, né? E me reforçar a percepção de que nós não estamos sozinhos, né? Que as coisas estão acontecendo. Isso é uma sensação muito alentadora, né? Para esse momento que a gente vive, né? Perceber das iniciativas que você está aí no Grajaú e em outros lugares, eu ficar com outras coisas no Brasil, e vários movimentos estão acontecendo na América Latina que corroboram para esse enfrentamento efetivo que está acontecendo. E eu quero dar um spoiler, depois eu vou mandar para você o link, eu vou ter uma reunião amanhã, a gente vai decidir a data, a gente acabou de elaborar um plano de formação sobre Paulo Freire, vão ser 4 encontros de 2 horas. O primeiro encontro vai ser trazendo a vida de Paulo Freire, essa figura, onde nasceu, como foi. O segundo encontro vai ser sobre as principais formas de pensar, as suas bases, as suas principais linhas de pensamento. O terceiro encontro vai ser sobre o Paulo Freire secretário, institucional, efetivo ali no que aconteceu. E o último encontro vai ser uma análise da conjuntura, da história recente do Brasil e das perspectivas de futuro à luz do pensamento dele também. Aí eu vou mandar para você o link para as pessoas se inscreverem. Tá certo? Queria agradecer a todos e todas e me colocar à disposição. Obrigado.